Saudações alvinegras, o meu desânimo está na minha voz, neste 22º episódio do podcast Irmandade Corintiana, depois de uma derrota terrível para a Ponte Preta. Aqui do meu lado está o meu irmão Fábio. Olá, Irmandade. No último podcast o Gibson se confundiu e acabou falando salvação ao invés de saudação. Mas acho que o Corinthians hoje precisa muito mais dessa salvação do que de uma saudação, porque tá osso. Acho que a derrota de hoje em si nem enfim, é aquelas coisas que podem acontecer em qualquer campeonato. Começa o jogo, um cara expulso, o time não consegue se recuperar com a menos e perde. Mas considerando o contexto desse campeonato e a falta de verve, de personalidade do time hoje, realmente fica difícil considerar isso uma derrota aceitável dentro do campeonato. E você, Gibson, aqui do meu outro lado direito, tradicional lugar dele. Respeitando o seu toque. Aceitou a derrota? Não, aceitei nada, cara. Eu só fazendo um pequeno parênteses aqui, adorei verve, cara. Fazia tempo que eu não via verve. Foi muito bom. Brio, culhão, agora verve fazia tempo que eu não via. Acho que o salvação que eu mandei no último podcast foi premonitório. Né? Pedido de ajuda. Já foi pensando essa semana, mas enfim, cara, que jogo osso, pelo amor de Deus. Bom, as notas vão dizer tudo, né, do que a gente pensou sobre o jogo. Foi uma brincadeirinha que a gente fez de leve no começo do jogo. O Balbuena já começou a fazer um monte de cagada do jogo. Eu falei, puta, já nota 2 no máximo pra ele. Ele começou a perder ponto, nota 1. Aí foi expulso, falei, nota 0. Tchau, cara. Tipo, ele não tem mais pra onde ir, ele saiu de campo, né, tipo, na nota. Impressionante. O Balbuena jogou 20% de um jogo inteiro, né? Jogou 18 minutos aí, 20% do tempo oficial de jogo. E conseguiu nesse período fazer 4 cagadas, assim, grandes. Impressionante. 2 delas que deixaram o Roger na cara do gol, e o Cássio ajudou, resolveu, o Roger chutou pra fora uma delas, acho. Uma terceira que ele chutou a bola em cima do atacante da Ponte numa saída de bola, mas deu a sorte que o atacante acabou meio que relando com a mão, aí o bandeirinha deu. E a quarta que foi, acho que pra realmente falar, não tá dando certo hoje, me tira daqui, que ele derrubou o Roger por trás ali e, pelo menos fora da área, né? Você tinha falado, o Gibson falou, a coisa mais positiva que ele fez no jogo foi que derrubou o Roger fora da área e não fez o pênalti. Ele fez 2 coisas positivas. Uma foi derrubar fora da área e outra que ele fez um dos únicos 2 chutes a gols que a gente teve. O único chute no primeiro tempo foi quando ele estava em campo dele ainda. Verdade, ele também fez a única coisa positiva no primeiro tempo, foi chutar a gol. Foi o jogo do Balbuena, que talvez tenha conseguido. E que por isso foi eleito o nosso melhor... Não, pera, calma aí. Não é pra dar. Não, ele foi eleito o nosso melhor perna de bagre. O nosso melhor perna de bagre da história. O maior perna de bagre da história, porque não tem como estar abaixo dele hoje. Assim, a gente que... Pela primeira vez, unanimidade... Uma nota 3 nota 0. 0 completa, assim, e realmente, a não ser que a gente abra alguma exceção e dê notas negativas, conforme solicitação já feita pelo Gibson aqui no futuro, essa é a nota mais baixa da história, o máximo que podem fazer é igualar esse recorde, essa perna de bagrice dele, só pode ser igualada, cara, não pode ser superada jamais. No caso como ele, que foi só num crescendo durante a partida, durante os 20 minutos. 20 minutos. Ele conseguiu fazer um crescendo em 20 minutos, o que é impressionante, né? Eu acho que, cara, merecia uma nota negativa, mas tudo bem. Mas a verdade seja dita que, mesmo se ele não tivesse sido expulso, que alguns jogadores do Corinthians erradamente reclamaram, acharam que não merecia expulsão, enfim. O Elias ficou todo indignado, mas, se o Balbuena não tivesse sido expulso, provavelmente o resultado ia ter sido 2-0 pra Ponte ou mais. Né? Porque, o Balbuena estava distribuindo bola pros caras, primeiro. E o time estava jogando sem a menor personalidade, sem o menor tutano. Não tava chegando, não tava fazendo nada. E a Ponte tava afim. Nesses 20 minutos chegou várias vezes. O Corinthians entrou em campo com vontade de não entrar em campo. Com vontade de ir pra cama, assim. Hoje vamos fazer fazia um tempo que não tinha um sábado de sol. Acho que eles estavam, cara, vamos pra praia. E Campinas o quê? O que a gente tá fazendo em Campinas, cara? Ninguém sabia o que estava fazendo em campo ali, parecia, né? Então, mas eu brinquei quando... Eu brinquei, mas com fundo de verdade, quando o
Balbuena foi expulso, eu falei, pô, agora o time do Corinthians vai melhorar, porque a gente vai parar de entregar aquele monte de bola ali atrás que ele tava entregando, e saiu ainda o Guilherme lá, que geralmente dispara qualquer contra-ataque, a chance para nele, porque ele para a jogada e vai com a bola no pé dele. Então é capaz de o time melhorar ainda, então, enfim. Mas sua previsão não se concretizou e o time continuou jogando a mesma merda. O Corinthians, ao longo do jogo todo, chutou a gol o mesmo número de bolas que a Ponte Preta colocou pra dentro do gol. Sim. Não, isso tendo boa vontade com aquele chute do Balbuena. O Balbuena. Sim. Não, foi um chute a gol. Não. Naquele momento tava 0-0. Se ele coloca essa bola pra dentro, muda a partida completamente. Então, mas ele... É bom, sim. O Aranha catou como se estivesse pegando uma barata. Uma barata não. Como se estivesse pegando uma fruta na árvore. Uma fruta na árvore. E o Wendel, aos 45 do segundo tempo, chutou ali uma bola lançada pelo Romero. Mas também o Aranha defendeu. Essa sim foi uma defesa que exigiu um pouquinho do Aranha. Eu acho que o que a gente pode falar é o seguinte. Ficou claro hoje que tem um time jogando com atacantes e um time que tá com um esquema tático encaixando, né? Sim. Esse time não é o Corinthians. Não, sem dúvida não. O Corinthians está sem atacantes e com o esquema tático cada vez degringolando, né? A cada jogo que passa então, fica mais claro esse que eu ia comentar. Que o time joga pior conforme o tempo que o Tite ficou se distanciou, assim. Nos últimos podcasts você vinha comentando que o meio-campo vinha perdendo pressão e coesão a cada jogo. No jogo passado, com aquela entrada do Malone, na esquerda, deu um outro ânimo, mudou ali um pouco o paradigma do jogo, e o Corinthians jogou um pouco melhor. Mas foi só naqueles 30 minutos ali. Hoje, o meio-campo esfacelou de vez. O Corinthians não teve o menor controle de meio-campo. Tudo bem, a Ponte tumultuou também, botou todo mundo no meio de campo. Tá. Pelo meio ali ninguém passava, tinha que passar pelas laterais, né? Mas o Corinthians não conseguia dar 2 toques seguidos na bola. 2 toques com qualidade, eu digo, sem ser rifando a bola, sem ser de biquinho, de chuteira pra tentar salvar o lance. E é bom lembrar que o Bruno Henrique, negociado, né, com o time italiano, não jogou hoje, jogou o Christian, que apesar de ter jogado boas partidas, né, no retorno dele, há uns meses atrás, hoje jogou mal pra caramba. Hoje não dá pra falar bem de absolutamente ninguém. Pra mim hoje todo mundo jogou mal. Os melhores jogadores estavam no banco porque eram só potencial, não tem o que falar. Assim, Foi um jogo muito estranho, assim, mas se você pega esse jogo e o jogo do Grêmio, que foi há 2 rodadas atrás, você vê que fora de casa o time tá completamente perdido. Assim, no último jogo, que foi contra o time mais fraco, contra o Vitória, e tinha o apoio da torcida, você vê que o time conseguia ter mais coragem, ter mais briga, ter mais luta, ir um pouco mais pra cima, conseguia se focar um pouco mais no jogo. Nos outros 2 jogos fora de casa, desse turno, estavam completamente perdidos, assim. E tudo bem, a gente pode pôr na conta do, foi expulso cedo, foi uma casualidade, essa derrota, tipo... Mas não parece que é isso. Mas não mostrou nada ao longo do jogo que fizesse você pensar, puxa, se tivesse mais um cara ali. Se tivesse o cara ali, resolvia. Não, mas tudo bem. Os 2 jogos fora de casa foram contra o Grêmio e contra a Ponte. Agora estão com times em ordem. O jogo em casa foi contra o Vitória, que era um time de merda, né? A gente saiu atrás ainda. Sim. Conseguiu dar um gol pra eles de presente. Né? Mesmo que a gente considere, então fora de casa o Corinthians vai perder todas e dentro de casa o Corinthians vai ganhar todas. Vamos pôr que essa é a métrica do campeonato agora no segundo turno. Ferrou pro Corinthians, porque no primeiro turno o Corinthians jogou, dos 19 jogos, jogou 10 em casa e 9 fora. Claro. Então nesse segundo turno ele vai jogar 10 fora e 9 em casa. Então vai terminar abaixo de 50% do turno. Então as contas não vão bater, a não ser que o time desenvolva uma maneira de ter personalidade sem precisar da torcida do lado. Assim, sinceramente, do que a gente pôde acompanhar até o momento, isso não vai vir do técnico. Isso não vai vir do banco de reserva. Vai ter que vir de algum jogador em campo, de quem estiver usando a faixa de capitão, com algum mérito para ser capitão mesmo. Não adianta ficar distribuindo a faixa de capitão jogo a jogo, falando, o time, ninguém manda no time e tal, mas ninguém também tem voz alguma, porque hoje estava no Rodriguinho, o Rodriguinho não fala nada com ninguém. Sim. O Elias é um cara que tem mais personalidade, pode usar, o Fagner acho que tem mais liderança, o Cássio, sei lá, o Bruno Henrique tinha, mas não adianta pôr no Rodriguinho. Também acho que o Wendel, apesar de eu achar ele um jogador muito eficiente, muito bom, também acho que não é um cara muito vocal com a equipe. Assim, não dá pra gente saber o que acontece no vestiário, mas em campo eu não vejo isso. Falta liderança, falta alguém bater no peito e tem uma coisa que eu não isso. gosto, cara, é técnico ficar quieto vendo o jogo, cara. Odeio técnico ficar quieto, cara, bicho.
A impressão que dá é que o Cristóvão não passa instrução pros caras. Ele se passa uma vez ou duas a cada tempo de jogo. Será ridículo isso. O cara não precisa ficar berrando o tempo inteiro no lateral do campo que nem um psicopata, mas o cara tem que botar pressão no time. Ainda mais num jogo, coisa. Sim, ainda mais num jogo como esse que o Corinthians jogou sem verve nenhuma, né? Mostrou vontade nenhuma. Todo mundo passivo, inclusive o técnico. Isso não, que dá não é inclusive o técnico. Eu acho que começa com ele. Acho que isso parte dele. Porque a impressão que eu tenho, assim, a gente pensa assim, todo jogo tem a obrigação de ganhar, certo? Corinthians, todo jogo tem a obrigação de ganhar. Ok. Mas se tem alguma desculpinha que permita que não ganhe, então de repente não precisa. Então começou o jogo, esse é jogo fora de casa. Esse já não é tão obrigatório assim ganhar. Puxa, um cara foi expulso. Tudo bem, então esse já era. Parece que foi isso, assim. Esse realmente não precisava ganhar, tava todo mundo tão contente em não ganhar, e nem sequer empatar, e nem sequer fazer nada. Descansando pra Copa do Brasil. Acho que é isso. Não, saber. Se for isso, é menos mal. Se o time jogar pra caralho na quarta-feira, porra, a gente se poupou no fim de semana. Aí tudo bem, sei lá. Mas esse time não parece que tem vontade mesmo, né? E que não é nenhum grande time, todo mundo sabe desde o começo do campeonato. Enfim, o time foi desfeito no final do ano passado. Mas o mínimo que a gente pode cobrar é vontade. Isso né? É verdade. O cara pode ser ruim, não interessa, bicho. Né? Mas, pô, corre na bola, divide, puxa pra frente. Não, os caras, qualquer bolinha fica enrolando, não consegue acertar um passe direito. Se a falta de acertar um passe em linha reta quando você não tá marcado, cara, se você é profissional, isso é pré-requisito, cara. Volta pro básico, vai treinar passe então, sabe? É dureza. A culpa pelo mau campeonato não é apenas do Cristóvão, que chegou agora. Chegou agora não, né? Chegou há pouco tempo. Passa, claro, pela diretoria, pela formação desse time, que não foi o Cristóvão que formou, foi o Tite que contratou muitos jogadores, mas que o Cristóvão já tem a sua contribuição, né, por essa campanha ruim nesses últimos jogos, tem. A melhor fase do Cristóvão foi logo quando ele assumiu que o time ainda jogava mais parecido com o que o Tite sem dúvida. treinava. Se você for pegar... Quando ele teve tempo para treinar, o time parece que desaprendeu a jogar. Não, sem dúvida. Você pode pegar... Se você pegar as estatísticas do brasileiro com o Tite e o brasileiro agora pós-Cristóvão, não deve nem chegar perto. Parece que... Não que o time do Tite fosse brilhante, porque não era. Mas o Tite conseguia tirar mais dos jogadores. Mas era a melhor defesa do campeonato, o meio de campo era compactado. Continuava sem atacante? Continuava sem atacante. Sim, atacante a gente começou o ano sem atacante, né? Mas parece evidente que aquele bom começo do Cristóvão, na verdade, era uma inércia do trabalho do estilo Tite. Do Tite, né? E que conforme o Cristóvão foi colocando a mão na massa, o time foi perdendo isso. Né? E ele concordo. A culpa não é só dele, mas ele já está certamente com uma parcela de culpa aí. Vamos, como corintianos, acreditar que isso ainda possa ser revertido e que o time possa chegar no fim do campeonato, no fim da temporada, cumprindo as metas que se colocou ali. Que seja Libertadores no Brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Brigar por isso. Do jeito que tá jogando esses últimos tempos, eu não tô vendo isso no destino do Corinthians. A minha bola de cristal não está apontando isso. Mas, enfim, as coisas podem mudar. Enfim, o Cristóvão, quando ele chegou, a gente, na medida do possível, elogiou e deu a força para ele baseado no histórico que ele tinha, na personalidade dele, no jeito dele. Hoje não tá funcionando. Vamos ver, com a entrada aí de novas peças, etc., de repente isso pode mudar um pouco. O campeonato em si tá com nível muito baixo, aquela história do aproveitamento dos times. Você pega o time que é o líder, que é o Palmeiras, não tá com 2/3, com 66%, que geralmente é pra entrar no G4, pra começar a pensar no G4. Não, com certeza. Então o campeonato ele tá com um nível baixo. Portanto, com um time mediano que a gente tem chance de beliscar ali o campeonato, de beliscar uma vaga na Libertadores sem problema. Agora, com o que jogou hoje, cara, pode esquecer. O problema é essa queda, né? Eu acho que, pra mim, eu vejo que o Corinthians tá jogando cada vez pior. E esse é o problema. O time no campeonato deveria jogar cada vez melhor, né? Tá jogando mais vezes junto, tá entendendo melhor o técnico, deveria melhorar. E eu tô vendo o time cada vez pior. Esse é o que me incomoda. O que me preocupa, assim, quando pega um time um pouquinho mais organizado, já apanha taticamente, né? Foi o que aconteceu contra o Atlético Paranaense, foi o que aconteceu contra o Grêmio e agora aconteceu de novo contra a Ponte Preta.
E basta ter um cara com um pouquinho mais de talento para conseguir passar por essa zaga, né? Ter o tal atacante que tá faltando pra gente. E nos nossos próximos 4 jogos, tem 2 jogos de 6 pontos, aqueles que a gente brinca, jogos de 6 pontos, que é contra o Santos e contra o Palmeiras. São jogos, cara, que quer queira, quer não, cara, é onde você vai definir o que vai acontecer ali de vagas da Libertadores e mesmo do título, né? Se chegar jogando que nem tá jogando agora, cara, abraço, pode esquecer. Né? Tá na hora de... Se tem uma hora pra mostrar um pouco de verve, como diz o Fábio, é agora, cara. É agora, ou desencana e já fala, foda-se, a gente vai desencanar dessa porra e desencana de uma vez e vamos ficar no meio da tabela. Vai ser um jogo complicado, porque dependendo do resultado que tiver agora na Copa do Brasil, pode jogar contra o Palmeiras pensando no jogo seguinte, que vai ser o segundo jogo da Copa do Brasil. E aí não dá, assim, pegar... Esse time do Palmeiras não é um super time, como você mesmo falou, não tá jogando tudo isso, mas é o líder do campeonato e é o time que até agora tem jogado melhor no campeonato. Então, pode trazer muitas complicações aí, pode trazer a primeira derrota do Corinthians em casa. A Copa do Brasil, tradicionalmente, é um campeonato que eu ignoro. Geralmente eu nem gosto de ver os jogos, porque eu acho um campeonato estúpido. Se você ganhar o campeonato, o que você ganha? Uma vaga na Libertadores. Cara, tem 4 ali no Brasileiro, velho. É muito mais fácil arrancar uma vaga na Libertadores no Brasileiro do que na Copa do Brasil. É muito esforço pra muito pouca coisa. Eu discordo de você, porque como bom corintiano eu tenho um certo apego à Copa do Brasil. Houve um tempo em que o Corinthians podia bradar que era o único time paulista que havia ganho a Copa do Brasil. Sim. E era um motivo de certo orgulho, assim, pros corintianos. Essa coisa do mata-mata traz uma dimensão diferente pro jogo. Eu gosto de mata-mata, mas eu só acho o payoff é muito baixo, assim, sabe? O que você ganha é muito baixo com o negócio. Então, bicho, cara... Cara, eu acho que a Copa do Brasil, no fim das contas, acaba sendo até um teste melhor para uma Libertadores do que o brasileiro. Porque o time passa por essa pressão do mata-mata, passa por essa catimba toda que rola muito na Copa do Brasil, mesmo entre os estados. Então, acho que isso acaba testando mais o time, esse aspecto do time, né? Mas até o ano que vem ele desmontou o time inteiro, que nem desmontou no passado. Cara, esse time aqui, nem os chineses estão querendo levar, viu? Eu acho que esse time não desmonta. A gente já conseguiu vender 3 essa última semana, já tá bom. Não é nem que os chineses não querem, nem os tailandeses vão querer esse time, né? É mais baixo, o buraco é mais embaixo, nem o campeonato indiano vai querer. Mas só, por mim, cara, bicho, põe lá o sub-20 do Corinthians pra jogar essa porra da Copa do Brasil e concentra no brasileiro, cara. Porque só me faltava ainda o time lá, vamos supor que o time vai lá e faz 2 jogos difíceis, como provavelmente deve ser com o Fluminense. Deve ser, né? Difícil. Hipoteticamente, vai lá, perdeu, saiu fora do Corinthians. Ainda vai chegar de cabeça baixa pra jogar o jogo importante, saca? Eles não tem nada a ganhar ali, cara, nada a ganhar. Depois eu botava lá o time da Copinha São Paulo pra jogar a porra da Copa do Brasil e vamos ficar tá tudo emprestado. Foi o que sobrou. Eu entendo a sua opinião, mas eu acho que do jeito que o Corinthians tem jogado ultimamente, de repente a Copa do Brasil é a nossa saída para conseguir uma vaga na Libertadores. Sim, afinal de contas estamos invictos na Arena Corinthians e jogando mal fora. Isso costuma ser uma fórmula razoável para um mata-mata. Para um mata-mata isso ajuda. Mas de qualquer maneira, com esse time aí para mata-mata não tá mostrando muito brilho, muita verve, como disse o Fábio, eu gostei da verve. Vou começar a usar a verve. Vou fixar na verve. Bom, e agora nesses últimos dias tivemos as saídas confirmadas agora, né? Do nosso André Balada, André Cachaça, o Luciano, um gol no ano, perna de bagre, e o Bruno Henrique que já mostrou nessa partida contra a Ponte Preta que vai fazer falta, né? Desses 3, a gente lamenta bastante o Bruno Henrique ter saído. Não que ele seja um craque ou que ele seja um jogador acima da média. Mas estava encaixado no time. E nesse campeonato mediano, ele estava fazendo uma certa diferença. Ele era um dos principais jogadores do Corinthians nesse campeonato. Sim. E como a gente falou já, capitão, líder em campo, demonstrava um pouco mais ali, né? Para compensar a saída, a diretoria contratou o Gustavo do Criciúma, o Gustavo. Eu espero que ele faça jus a esse apelido. Mas a gente precisa agora, a verdade seja dita, cara. Finalmente chegou alguém, não interessa quem. Não interessa que poderia ser. Ótimo. Poderia ser o Stephen Hawking naquela cadeira de rodas, falando com aquela voz metálica dele. Pelo menos contratou alguém. Não entrava ninguém, só saía. Contratou. O Corinthians estava mal. E contratou o tal do Jean.
Jean, volante de 21 anos do Paraná. Do Paraná Clube. O que é extremamente curioso que o No Corinthians mínimo, tenha né? contratado... Enfim, as informações que eu tenho, que eu peguei na internet e tal, são de que o cara é um raçudo, bom e tal. Tem um, E corintiano. e corintiano, enfim. Os caras reviraram lá o Twitter e acharam os Twitter dele antigão, de quando ele tinha 15 anos, sei lá o que, falando do Corinthians. Então, seja bem-vindo, Jean. Mas o Corinthians já contratou o Camacho, né, no Campeonato Paulista, e ao mesmo tempo o Corinthians emprestou o Marcial no começo do ano Exatamente, e emprestou o Maicon agora para Ponte Preta. É estranho, né? Por que não dava chance para esses garotos estar contratando esses caras de fora? Enfim, Tá contratando os garotos dos outros, e mas não dá chance para os nossos próprios garotos em casa. É estranho. O próprio Gustavo também não é um jogador velho. Tem 22, 20 e poucos anos aí. É estranho, né? Tem diversos atacantes que vieram da base que poderiam ter tido mais chance. Sei lá, Léo Jabá, o Gabriel Vasconcelos, o Isaac que tá no banco agora. E nenhum deles sequer entra em campo. Isso que é estranho, né? Isso que é estranho. Tudo bem. O garoto do Criciúma tem feito gols, é artilheiro da Série B. Tem uma característica que tá faltando no time, que é de ser o centroavante, ser o 9 mais legítimo, ser o cara que vai pegar esses cruzamentos e pôr pra dentro. Que funcione, meu. Eu torço pra que funcione. Mas é estranho ver o Corinthians apostando não em veteranos, não contratando veteranos, mas contratando os garotos dos outros, quando os nossos a gente vai emprestando pro time da Série B do Carioca, coisas assim, né? Enfim. Outra coisa que se desenrolou aí logo no começo da semana foi que se explicou o mistério do Rildo, né? O porquê que ele não estava, conforme a solicitação do Gibson, escalado no último jogo, nem sequer foi relacionado. Mas foi porque ele estava machucado mais uma vez, se contundiu aí em alguma coisa e ficou de fora. Esse cara parece ser muito azarado, velho. Não, tomara que ele tenha uma história parecida com a do Renato Augusto, né? Que sempre se machucava e de repente um ano estourou. Então o Renato Augusto se machucava, mas ele voltava a jogar. O Rio, a impressão que eu tenho, cara, é que tem alguma birra, alguma coisa de empresário ali dentro, tem alguma história, porque ninguém dá chance pro cara, bicho. A última vez que ele teve uma chance, ele entrou e meteu um gol e jogou bem. Fora o gol que ele meteu, ele jogou direito, honesto, não foi nem um craque, mas jogou honesto. Aí você fala, pô, legal, o cara vai ter em algum momento mais uma chance. Não, nunca mais. Parece que o cara sumiu, às vezes se quer relacionar, tudo bem, ele foi porque tá machucado, mas... Cara, ninguém vai dar uma chance pro cara, sendo que a gente não tem atacante, ficar insistindo lá com o Luciano, quando é que agora, graças a Deus, a gente nem tem como mais insistir com eles, porque eles se foram embora. Mas, cara, continua jogando com o Guilherme ali, de falso 9, cara, não dá uma chance pro moleque, né? Não, mas o Gustavo vai acabar com isso aí agora, né? Temos esperança no Gustavo. Outra coisa que eu queria falar também rapidinho foi que, cara, o Cristóvão, desde que ele entrou, ele começou com essa maneira de inverter o Romero com o Marquinhos Gabriel. E, cara, ele não dá certo, bicho. Ambos foram testados em várias posições, jogaram ele mais centralizado, jogaram até o Romero chegou a jogar como atacante, o Marquinhos chegou a jogar como atacante, também não rolou. Aí chegou na conclusão que, pô, legal, né? O Marquinhos funciona melhor lá lado esquerdo, o Romero funciona melhor lá lado direito, ponto. Aí o Cristóvão começa a inverter isso. Né? Ou pelo menos dar liberdade pra eles trocarem, mas tem jogo que foi invertido mesmo, né? Cara, o Gabriel não tá jogando nada na ponta direita. Hoje no primeiro tempo, eu vi várias vezes ele lá na ponta esquerda. Não, mas hoje o Marquinhos Gabriel estava atuando com o Marlone. E o Marlone, assim como o Marquinhos Gabriel, também ele atua melhor pela esquerda ali, né? A área dele... Não, então, mas vira e mexe, tava os dois ali do mesmo lado, ou seja, não tinha ninguém do lado direito lá. Então, se quer inverter a jogada, num jogo truncado, como esse tá o meio de campo tudo travado, você não tem como inverter a jogada. Eu acho que hoje não deu nem pra analisar muito taticamente o time. Eu não tô nem falando exatamente por hoje, mas tô falando, mas essa questão de já tinha achado uma posição onde os dois rendiam melhor. Não que estivessem jogando pra caramba, mas rendiam melhor. E aí desmontou isso também. São coisinhas que vão desmontando o esquema tático do time e vai fazendo o time perder a pegada, né? A impressão que fica é que ele não tá prestando atenção, né? Não, exatamente, porque a impressão que eu tenho é que, pô, todo mundo já se ligou disso, cara. Os jogadores no meio do jogo, eles procuram o lugar onde eles se sentem mais confortável, naturalmente. A gente chegou até a falar do carrossel aqui, né? O carrossel paraguaio, com essa inversão em alguns momentos do jogo pode funcionar, mas realmente fazer isso de forma... Começa o jogo assim, no jogo seguinte vou mudar, ou no intervalo eu vou mudar, não funciona. Tá tudo errado, bicho, tá tudo trocado. O mundo tá de ponta cabeça. Talvez o mundo também, mas certamente o Corinthians não está
indo na direção correta, né? Isso tá claro e acho que as escolhas do técnico estão influenciando isso. Enfim, e nesse sábado, além do jogo contra a Ponte Preta, o Corinthians também teve uma decisão importante dentro do estatuto corintiano, dentro das eleições do Corinthians e tal. Foi uma mudança na forma como são eleitos os conselheiros do time, né? Teve um plebiscito, uma assembleia, uma votação a respeito de como seriam eleitos os conselheiros e foi derrotado o tal do chapão, que eles chamam e tal, que eu nunca tinha ouvido falar dessa porra, mas enfim, eu li. Cercou o estádio e por livre espancada à vontade eles... Não, mas parece que tanto a situação como a oposição eram a favor do final desse tal do chapão. O que acontecia antes? O presidente do Corinthians era eleito e junto com ele subiam 200 conselheiros aliados do presidente. E o conselho é que fiscaliza o presidente. Isso dá uma margem muito grande para falcatruas e tal. Isso agora mudou. O presidente é eleito e também tem uma eleição de conselheiros que elegem grupos de 25 e tal. Isso vai provocar uma democracia um pouco mais... Vai provocar uma democracia maior dentro do Conselho do Corinthians. Vai evitar as pedaladas fiscais dentro do Corinthians. Bom, pelo menos quando eu li a notícia, pra mim, como você falou, eu não sabia do chapão. Então, sabendo do chapão, me parece uma coisa muito bizarra que esse seja o modelo. Que exista uma gestão que não tem nenhuma oposição interna, que todas as decisões tá tudo dentro, na tudo mão dos amigos, né? Tudo com os amigos aí. Parece muito o Congresso brasileiro. Mas, enfim, concordo com a alteração que aconteceu, acho válido, acho que realmente tem que ter uma representatividade maior aí da oposição, mas também tem que ser uma coisa positiva aí, que a política não preceda aí as decisões visando o bom funcionamento do futebol do Corinthians aí, né? Enfim, a próxima partida do Corinthians é contra o Fluminense, é isso, Gibson? Quarta-feira pela Copa do Brasil. E depois disso o Corinthians volta a campo quando, Fábio? Volta só depois dos jogos da seleção e do feriado aí de 7 de setembro. No dia 8 de setembro, numa quinta-feira, recebe o Sport em casa, na Arena, novamente. Aí pelo Brasileiro, né? Aí pelo Campeonato Brasileiro. Bom, esse primeiro jogo da Copa do Brasil, o que nós podemos esperar desse time? É um mistério, né? Sabe Deus. A gente vai descobrir quarta-feira, mas não dá pra adivinhar o que eles vão fazer. Não, se fosse adivinhar, seria uma adivinhação ruim, né? Se fosse pra prever, a previsão não é boa, porque o jogo é fora de casa, o time, como a gente falou, tá completamente omisso fora de casa, e espero que lá, como os jogos do Fluminense não tenham atraído o grande público, que pelo menos a falta de torcida do outro lado acabe ajudando a gente aí, né? Mas é complicado ficar dependendo desses fatores que a gente não controla, né? Tem que o time conseguir... Ou quem sabe eles tem que entrar com uma motivação maior, jogar, né? Com um pouco mais de verve na próxima quarta-feira. Um pouco mais de colhão, verve, tutano, tudo isso. Então tá, Exu, você com muita vergonha na sua cara, por favor, relembre os nossos ouvintes, as nossas redes sociais. Tá em tudo quanto é lugar, SoundCloud, tá na boca do povo, tá no YouTube, tá no Facebook, tá onde mais a gente tá? Twitter, no Instagram. Tudo Irmandade Corintiana com TH, obviamente, menos no Twitter, que é Irmandade Timão. Irmandade Timão. E você, Fábio, a sua verve, quer falar mais alguma coisa? Vai, Corinthians! Com esse jogo de hoje é um vai Corinthians, pelo amor de Deus. Tá mais devagar. É mais suplicado, né? Mas pelo amor de Deus, vai Corinthians! Vai Corinthians, cacete!